Quero compartilhar algo nesta hora com vocês, relacionado a uma coisa interessante que ocorreu essa noite e me fez refletir. Durante a noite eu tive um sonho, e vocês sabem que para mim sonho é apenas sonho. Como assim? Eu tenho a mesma ideia de um professor meu na época do seminário, quando perguntaram para ele sobre essa questão de sonhar com algo e você fica preocupado se podia ser uma revelação do nosso Deus. E ele dizia: olha, sonho é o seguinte: se você sonha uma coisa boa, quando você acordar, você agradece a Deus porque Ele te deu a oportunidade de, durante a noite, sonhar com algo agradável. Se você sonhou com algo ruim, um pesadelo, quando você acordar, você agradece a Deus porque era apenas um sonho, não era realidade. Mas apenas compartilhando, e vocês vão entender por que eu estou falando desse sonho. Nesse sonho eu era um médico que estava chegando num hospital e seria recebido por um médico que seria uma espécie de tutor meu naquele ambiente, e era um médico muito conhecido, muito famoso, muito capaz, e eu estava assim muito alegre, muito feliz, muito contente, porque eu iria ser discípulo, aprendiz daquele médico muito famoso. E quando ele chegou apressado, eu pensando que ele iria já me dar as primeiras lições, orientações, ele me entrega um papel e diz assim para mim: escreve para mim nesse papel qual é o sentido da vida. Depois que você escrever, pode me procurar para nós conversarmos. E na realidade o sonho se desenrola todo eu tentando escrever sobre o sentido da vida. Eu escrevia uma coisa, não achava que não estava muito bom, amassava, jogava fora, até que eu acordei, já era hora de acordar, e conclusão, no sonho eu não consegui resolver a questão dada pelo meu suposto tutor naquele sonho. Bem, acordado, eu comecei a pensar, gente, que coisa, né? Qual é o sentido da vida? Por que um médico me perguntou isso? E aí lembrei-me de que hoje é sexta-feira. A sexta-feira chamada Santa, Sexta-feira da Paixão. E logo me veio à mente a resposta para aquilo que eu não consegui responder no sonho. Tantos papéis eu amassei, tentando responder ali sobre o sentido da vida, qual era o sentido da vida, e curioso porque um médico tinha me perguntado aquilo, já que eu esperava dele, as lições ali da medicina, como medicar, como ouvir um paciente, essas coisas assim que se espera do médico. E então me veio à mente, acordado, a resposta. O sentido da vida é o que a gente está vivendo hoje, simbolicamente, na Semana da Páscoa, na Sexta-feira Santa. Aí eu comecei a lembrar-me das palavras de Jesus, ou de palavras de Jesus, onde ele nos aponta a ele próprio como o sentido da vida. Por exemplo, você pode lembrar comigo quando Jesus diz: eu sou o pão da vida. Ele é o nosso alimento espiritual, emocional, para todas as horas, para o ser humano integral. Ele disse também: eu sou a água da vida. Aquele que dessedenta
a nossa existência. Ele disse também: eu sou a vida. Em João 14,6 ele diz isso: eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. Ele disse também para aquela família que estava, para as duas irmãs que estavam angustiadas pela perda do seu irmão, de Lázaro, ele disse talvez as palavras de melhor sonoridade para a nossa tão pequena existência, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse mais ainda, ele disse que ele veio para dar vida, e vida em abundante. Ele disse ainda que ele dava a vida dele e ninguém tirava a vida dele. Ninguém teria autoridade sobre Jesus. Ele disse isso para Pilatos, se essa autoridade não tivesse o consentimento de Deus. Por isso, Jesus fala tantas vezes, referindo-se a ele próprio como algum adjetivo em relação à vida, e eu citei aqui vários. E aí, depois de acordado, então eu tive a resposta. Não sei se o médico lá do meu sonho aceitaria esta resposta. Não sei. Foi apenas um sonho para mim que, ao acordar, me fez pensar, e eu fiz essa ligação com esse dia. Mas, como é bom a gente poder ter a resposta para o sentido da vida. Se nós começarmos a refletir, a pensar, e nós retirarmos esta existência nossa junto a Deus, realmente a vida não tem sentido. Esta pergunta sobre o significado da vida, ela pode ter algumas respostas, mas nenhuma delas será satisfatória, será suficiente. Nesta sexta-feira de Páscoa, aquela sexta-feira que a gente lembra, claro que nós não estamos afirmando que a data é esta, obviamente, isso é uma data combinada, vamos dizer assim, mas nessa sexta-feira em que a cristandade lembra da morte de Jesus, vamos ficar com esta palavra para nós. Qual é o sentido da vida? O sonho foi meu, mas a pergunta é para você também. Qual é o sentido da vida? E aí eu olho para a palavra de Deus, eu olho para o nosso Jesus, aquele que na sexta-feira, a estas horas, já estava sepultado. As pessoas pensando que ele estava vencido, que ele realmente tinha ali acabado todos os sonhos dos discípulos, ali tinha acabado toda a história daquele homem que tanto bem fizera, curara tantos, acabou-se. Mas não, o nosso Jesus, aquele que foi crucificado na sexta-feira e que a essas horas já estava sepultado, tomando o nosso horário aqui no Brasil, dentro de algumas horas, de mais ou menos umas 30 e poucas horas, ele estaria ressuscitado, ele voltaria à vida para dar a vitória completa, para cumprir aquilo que ele disse a Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Nesta sexta-feira, queridos, amados irmãos, nós podemos dizer com toda certeza, se perguntados formos qual é o sentido da vida, eu posso dizer: o sentido da vida é Jesus. E ele deu o sentido maior quando morreu na cruz para nos resgatar,
para o perdão dos nossos pecados e ressuscitado ao terceiro dia, para assim vencer a morte e nos dar vida. Qual o sentido da vida? Jesus é esse sentido. Boa Páscoa, uma feliz sexta-feira, lembrando daquilo que Jesus fez por nós, e com a sua família, aí onde você está, cultuando e louvando a Deus, você se lembre disso. O sentido da vida é Jesus, a nossa Páscoa. Deus te abençoe.